Escuta o que o Papa Bento XVI, o nosso Papa Emérito, disse na última catequese que ele fez, no dia 27 de fevereiro do ano de 2013. O Senhor deu-nos muitos dias de sol, e busca e brisa suave. Muitos dias de sol e brisa suave. Dias em que a pesca foi abundante. Mas houve também momentos em que as águas estavam agitadas e o vento contrário, como aliás em toda a história da igreja. E o Senhor parecia dormir. O Senhor estava em silêncio, trabalhando. Contudo, eu sempre soube que a barca da igreja não é minha. Não é nossa, mas é dele. E o Senhor não a deixa afundar. Diga para o seu irmão, balança a mão dele e diga: o Senhor não a deixa afundar. Outras barcas, diga para ele, outras barcas estão no iminente risco de afundar. Mas na barca de Cristo nunca vai afundar. O socialismo, diga para ele, o socialismo já afundou. Os impérios já afundaram. Mas a barca de Pedro, que Jesus escolheu para ser o comandante, essa nunca vai afundar. Portanto, entenda, não saia da barca de Pedro. Não saia da barca de Jesus, para você não morrer afogado. Toma cuidado. Continua o Papa Bento. Agora é eu que estou falando. É ele que a conduz, certamente por meio dos homens que a conduz, certamente pelos homens que ele escolheu, porque assim quis. Esta foi e é uma certeza que nada, entenda o que o Papa Bento está dizendo, nada, esta é uma certeza que nada pode ofuscar. Balança a mão do seu irmão e diga: a barca de Pedro nunca vai afundar. Porque a barca de Pedro é a barca de Jesus. Segura forte na mão do seu irmão. Diga para ele: agora você vai ouvir a palavra do Francisco. O cara. Francisco é o cara. O Francisco, nosso querido Papa, ele, quando foi falar aos cardeais, ele usou, a partir da palavra que nós escutamos, continua segurando a mão do seu irmão aí. Nós estamos congregados. Cristo nos uniu na igreja para nós nos libertarmos do caos do pecado. Francisco disse, refletindo esse evangelho, sobre o edificar, o confessar e o professar, ou melhor, edificar, confessar e caminhar. Ele vai dizer: podemos caminhar o que quisermos, podemos edificar um monte de coisas, mas se não confessamos Jesus Cristo, está errado. Tornar-nos-emos, disse ele, uma ONG piedosa, mas não a igreja, esposa do Senhor. Você lembra que eu disse que se a igreja fosse uma empresa de educação, ela seria a maior do mundo? Se a igreja fosse uma empresa de saúde, ela seria a maior do mundo? Se a igreja fosse uma ONG que trabalhasse pela caridade, ela seria a maior ONG do mundo? A igreja não é uma ONG, não é uma empresa. Ela é a esposa de Cristo. Nada tem sentido se não tiver Cristo e a confissão de que Ele é o Senhor. E continua o Papa Francisco: quando não se caminha
ficamos parados. Quando não se edifica sobre a rocha, sobre a pedra, o que acontece? Acontece o mesmo com as crianças na praia quando fazem um castelo de areia. Tudo se desmorona, não tem consistência. Quando não se confessa Jesus Cristo, faz-me pensar nesta frase de Leon Bloy: quem não reza ao Senhor, reza ao diabo. Quando não confessa Jesus Cristo, confessa o mundanismo do diabo, o mundanismo do demônio. Quando caminhamos sem a cruz, diga para o seu irmão, escuta isso. Tem lugar aí que odeia a cruz, não é? No entanto que Cristo nem está nela. É só um adereço. Francisco vai dizer: quando caminhamos sem a cruz, edificamos sem a cruz e confessamos sem a cruz, nós não somos discípulos do Senhor. Somos mundanos. Veja, somos bispos, padres, cardeais, papa, mas não somos discípulos do Senhor. Isso ele estava falando para os cardeais. E ele continua: eu queria que depois destes dias de graça, todos nós tivéssemos a coragem, sim, a coragem de caminhar na presença do Senhor com a cruz do Senhor. De edificar a igreja sobre o sangue do Senhor, que é derramado na cruz. E de confessar como nossa única glória, Cristo crucificado. E assim é que a igreja vai adiante. Segura forte na mão do seu irmão. Diga para ele: você é chamado para o discipulado. Essa é a palavra minha, não é do Francisco. Diga para ele: o discipulado exige de nós maturidade diante do sofrimento. A compreensão mediante ao silêncio de Deus. E a esperança que supera as aparências. Repita para o seu irmão: o discipulado exige de nós a maturidade diante do sofrimento. A compreensão mediante ao silêncio de Deus. E a esperança que supera as aparências. Levanta a mão do seu irmão. Quando Pedro seguiu o coração dele, ao Jesus anunciar o sofrimento, ele diz: chama Jesus de canto e diga: imagina? Claro que não. Jesus diz para ele: afasta-te de mim, Satanás, porque os seus pensamentos não são os pensamentos de Deus, são pensamentos mundanos. Francisco traduziu isso: o mundanismo do diabo, quando nós não queremos aceitar a cruz e muitas vezes o silêncio de Deus. Feche os seus olhos, levanta a mão desse irmão lá no alto. E agora deixa brotar do seu coração, porque eu sei que existe dentro dele um desejo de corresponder com o amor desse Deus. E começa a dizer para Deus agora com a sua voz que você acredita que Ele está trabalhando na sua vida no silêncio. Vai professando agora essa fé, que você acredita que Ele está com você, que Ele nunca te abandonou. Se você usou a sua boca algum dia para blasfemar, para dizer para Deus: o Senhor me abandonou, onde o Senhor está? O Senhor me colocou nesse sofrimento, nessa dor. Diga agora: Senhor, eu renuncio a essa palavra, porque hoje eu estou entendendo que o Senhor estava trabalhando na minha vida no silêncio. No silêncio da dor, no silêncio do sepulcro, no silêncio, Senhor Deus. O Senhor estava trabalhando na minha vida, o Senhor estava comigo. E eu quero hoje assumir essa verdade. Eu quero assumir essa verdade da igreja. E eu quero, nesse ano da fé, assumir a fé da igreja. Ser católico de verdade.
Diga agora para Deus: eu quero ser católico de verdade, assumir a fé da igreja, porque a fé da igreja é a fé de Cristo. Assumir a verdade da igreja, porque a verdade da igreja é a verdade de Cristo. Obedecer à igreja, porque obedecendo à igreja eu estou obedecendo a Cristo. Diga: Senhor, eu vou caminhar contigo na tua igreja. Eu faço um compromisso aqui na Canção Nova, agora da minha casa. Eu faço um compromisso de nunca abandonar essa igreja, essa barca, que é a sua barca, a barca de Pedro. Eu faço esse compromisso agora, Senhor, unido ao meu irmão. E eu te peço, se existia o caos do pecado na minha vida, ao estar unido, congregado ao meu irmão aqui, neste lugar que é a igreja de Jesus Cristo, a igreja católica, eu quero pedir que o Senhor organize a minha vida nessa hora. Eu sei que esse silêncio é de organização, é um silêncio onde o Senhor coloca a minha vida em ordem. O Senhor me arranca da escravidão do pecado, o Senhor me tira do caos e me coloca, Senhor, nessa experiência profunda da sua verdade e da força da sua igreja. Levanta bem a mão do seu irmão e diga: eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Que permanecendo na igreja, as forças do inferno nunca me vencerão. Me vencerão. Diga bem forte isso: eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Que ao permanecer na igreja, as forças do inferno nunca me vencerão. Nunca me vencerão. Balança a mão do seu irmão e diga: não desanima, meu irmão. Não desanima, nós estamos juntos. Estamos juntos. E agora eu quero que você aplauda a igreja de Jesus Cristo. Aplauda para valer. E juntos professemos cantando a nossa fé. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus. Diga isso para o Senhor com toda a alma. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Eu creio, mas aumenta a minha fé.